A gente fez vários estudos sobre dissociação ultimamente. Pesquisas científicas de campo mesmo, tá? Em contexto religioso e em contexto de uso de psicodélicos, por exemplo, ayahuasca. Então a gente fez, por exemplo, colocar a pele em jogo, né? A gente fez uma pesquisa que a gente chama de pesquisa participativa. Tá. Que é um outro nome para... Pra tomar e ver o que acontece. que vai dar. Muito bom. Os cientistas, eles têm essa mania, né, cara, de criar nomes bonitos para coisas básicas. Tá. Cara, então o que a gente fez nesse nosso grupo de pesquisa? Só para contextualizar, a gente tem um grupo de pesquisa que estuda estados alterados de consciência, tá? O estado dissociativo é um estado alterado de consciência. O que é um grupo de pesquisa? Porque, eu tô falando grupo de pesquisa, as pessoas podem pensar, quem não é do mundo acadêmico, que a gente fica lá bebendo e fumando e lendo, né? Que nem uns malucos. De certo modo é isso. Mas um grupo de pesquisa é a união de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, então é um grupo interdisciplinar, de pessoas com interesse em determinado assunto e que se juntam para estudar e, consequentemente, publicar algo, artigos científicos, sobre determinado tema. Tá? O que o nosso grupo ele une? E que eu acho isso uma coisa muito interessante, porque há pouco disso no Brasil, que é a interdisciplinaridade. Tá? Você tem vários pesquisadores que às vezes estão isolados lá num quarto, lendo, e eles não entram em discussão com seus pares, tá? Então, cara, tem antropólogo, tem psiquiatra, tem neurologista, tem sociólogo, tem médium, tem ateu, tem agnóstico, tem evangélico, no mesmo grupo. Todo mundo querendo mapear a realidade. Que, tipo assim, cara, vamos ver o que vai dar aí. Entendeu? Então, é possível fazer esse tipo de coisa. Pessoas de diferentes instituições. Então, tem gente da PUC, tem gente da USP, tem gente de outras universidades federais, Universidade Federal do Pernambuco, tem pessoas do exterior, por exemplo, tem o pesquisador Miguel Farias, que é um pesquisador português da Universidade de Coventry e Oxford. Então, cara, o que essas pessoas estão interessadas em entender? Elas estão interessadas em entender o benefício que a dissociação pode trazer e como você induzir de modo saudável estados dissociativos. Por quê? Nós, até aqui, temos gerado estados dissociativos principalmente a partir de drogas e rituais religiosos. São os principais meios de indução desses estados. E se nós conseguirmos induzir esses estados ou entender o que realmente induz esses estados? Música, etc. Se a gente conseguir entender quais são os mecanismos fisiológicos por trás desses estados. Quando você dissocia, o que acontece no seu corpo? Você tem alteração dos seus níveis de dopamina, de serotonina, de ocitocina? O que está acontecendo no seu corpo? Então, a gente está se concentrando em entender esse tipo de coisa. O que a gente também quer entender? Se a dissociação em contexto religioso ela é diferente da dissociação em contexto religioso em que você usa um psicodélico. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer entender se o que gera a experiência é o psicodélico ou é o componente simbólico religioso. E daí o que foi feito? A gente foi em determinado lugar, bebemos ayahuasca, alguns não beberam ayahuasca, fiquemos ali, vamos ver o que vai dar aqui. Tu tomou, no caso? Não. Nem todos tomaram. Tá, mas era opcional. Não, a gente separou em dois grupos. Um grupo vai tomar ayahuasca e outro grupo vai tomar algo que não é ayahuasca. Ah, tá, era placebo pra controle. Isso, tá, entendi. Mas ninguém sabia, no caso. Não. E daí, você analisa que tipo de experiência aquilo ali vai gerar. Pô, irado já. Muito massa. E aí? Cara, e daí que os dois grupos chamaram Jesus de meu loiro, né? Os dois grupos, cara. Porque o que gera experiência não é necessariamente a droga. Tem muito efeito placebo, simbólica, música. E daí o que a gente começa a entender? Que você consegue
isolar o que gera essas experiências. Tá, mas calma aí. Como é que foi a tua experiência? Tu pode contar? Cara, claro, você tem basicamente um conjunto de sintomas, como, por exemplo, alteração da percepção do tempo, Tá. alteração da percepção de espaço, alteração do senso de eu. Então você tá, por exemplo, no meio do ritual, e daí você tá ali, quando vê, você começa a sentir uma dor nas costas. Daí você já começa a se curvar. Daí seu braço começa a tremer. Daí você pensa, você foi o boi com as cordas, né? Agora já era. Não sou mais eu. Não sou mais eu. E daí eu olhei pra minha mão, cara, eu senti que a minha mão não era minha. Então, e eu não usei o negócio. Então não é necessariamente a substância. Tá. Tem um componente simbólico importantíssimo, tem um componente auditivo importantíssimo, tem um componente ritualístico daquele grupo ali que é importantíssimo. Mas a substância faz outras coisas daí. Exato. A substância ela vai potencializar a sua experiência em termos de intensidade. Tá. Mas aí sim, causando alucinações visuais. Daí etc. vai... Daí vai longe. Daí vai longe. Daí vai longe. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.